Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, não foi? Fizeram? Alguém fez? Eu fiz. Ótimo. Quem mais fez? Pode Eu falar. fiz, Letícia? Lívia. Fiz. Lívia? Eu botei a mãozinha. Eu também fiz. Ai, ótimo, perfeito. Vocês estão com a pesquisa aí perto de vocês? Vocês escreveram alguma coisa? Muito. Também. Ótimo. Então, eu não vou citar nomes. Quem quiser começar a falar sobre a pesquisa, comece a falar. Então, eu quero que vocês me expliquem que guerra comercial é essa. É comercial por quê? Porque envolve o comércio, obviamente. Mas essa guerra consiste em quê? É uma guerra atual? É uma guerra que começou hoje? É uma guerra que começou esse ano? É uma guerra de outros anos? Essa guerra acontece até hoje? Começou quando o Trump se elegeu a presidente dos Estados Unidos. Tem um ano específico? Tem um ano específico que começou essa guerra comercial entre China e Estados Unidos? 2018. 2018, certo. Começou como? 2017, eu acho. Foi em 2018, quando o Trump, botou as tarifas alfandegárias, subiu, né? No caso, os impostos para as coisas da China, importações, né? Isso. Você sabe me dizer um exemplo? De um produto específico que eles aumentaram o imposto? Sim. No começo, eles só aumentaram do aço e do alumínio, não pegando diretamente na China. E depois, aí eles foram diretamente nos produtos mais tecnológicos da China. Então, quer dizer que nessa primeira etapa, quando eles aumentaram a taxa de imposto sobre os produtos que vêm de fora, eles atingiram o mundo inteiro, então. Quando eles aumentaram o imposto sobre o alumínio e sobre o aço, eles aumentaram para o mundo inteiro. Não foi diretamente para a China, de início. Foi. Por isso que essa guerra comercial tem um impacto meio global. Meio não, global. Global. Por isso que eu pedi que vocês pesquisassem, porque é algo que pode atingir o mundo inteiro. É uma guerra que acontece entre as duas maiores economias do mundo, não é isso? Acontece entre Estados Unidos, que é a maior economia, e a China, que é a segunda maior economia desde 2010. Mas que, como são países que exercem um poder de influência global do ponto de vista político, social, econômico, militar, então pode atingir, atinge sim a todos. No início, como eles tinham Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, ele tinha aumentado a tarifa de imposto. Essas tarifas alfandegárias seria imposto, né? Ele aumenta o valor, digamos assim, do produto que vem de fora, que vem de outros países que não dos Estados Unidos. E aí o que é que vai acontecer? Esses produtos que vêm de fora, de outras partes do globo, que chegam nos Estados Unidos, chegam mais caros. Isso é uma medida de proteger o comércio dos Estados Unidos, para fazer com que os produtos que são feitos lá dentro se tornem mais competitivos, se tornem melhores de ser vendidos, até do que os produtos que vêm de fora. Então, isso atingiu até o Brasil, por exemplo, porque como o Brasil exporta bastante commodities para os Estados Unidos, produtos do setor primário, como aço, ferro, alumínio. Então, esse aumento na tarifa de imposto sobre esses produtos atingiu o Brasil, que vende esses produtos para lá. Professora, Oi. e também porque o Brasil ele compra muita coisa da China. Mas aí o que é que A maioria acontece? das coisas são da China. Que a gente compra. Vamos falar um pouquinho sobre o poder da China atualmente. Aí o que é que aconteceu? Os Estados Unidos voltou atrás e retirou essas tarifas de impostos, essa cobrança excessiva de tarifa de impostos sobre os outros países do globo e deixou mais reservado para a China, né? Eles fizeram uma segunda etapa, onde a China ia ser mais afetada. Vocês viram isso? De início, era um aumento de imposto sobre todos os produtos do globo que ia para os Estados Unidos. Aí depois eles retiraram essa questão de todos os países do globo e individualizaram na China. Os produtos chineses que chegam nos Estados Unidos, alguns produtos têm uma tarifa de imposto a mais, ou seja, são produtos mais caros se você está nos Estados Unidos e quer comprar esse produto que vem da China. Por quê? Porque o próprio governo dos Estados Unidos aumenta o valor do produto, aumentando a sua tarifa alfandegária, o seu imposto. Vocês viram isso? Sim, professora. Aí me explica, oi. Você pode citar os países que podem ter uma economia maior futuramente? Posso. Quais seriam esses países? A gente está numa ordem mundial multipolar. Existem vários polos de poder no mundo. Um dos países que mais crescem hoje em dia são países emergentes. Os países que mais crescem são os países que estão em desenvolvimento,
como, por exemplo, por incrível que pareça, Brasil, Argentina, México aqui na América, né? América Latina. Chile, aqui na América Latina também. Os tigres asiáticos, os novos e os velhos tigres asiáticos, como, por exemplo, os velhos tigres, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan, e os novos tigres asiáticos, Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas. Esses países crescem muito hoje em dia. Todos eles são emergentes. E a Rússia? E, sem contar a Rússia também. A Rússia é um país emergente. E a própria China, né, que é um dos países que mais cresce hoje em dia, em porcentagem de níveis econômicos por ano. Aí sim, nessa pesquisa de vocês viram que isso está acontecendo até hoje, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China? Como é que se deu isso? No jornal. Lívia? Oi. Como é que se deu essa rivalidade, essa disputa? Eles querem proteger cada um o seu mercado? Alguns produtos? Porque, tipo assim, eles dois são as duas maiores economias atualmente. Então, os dois querem manter sua hegemonia atualmente. Então, cada um quer proteger a sua economia para não sair, né, do topo. Então, essa ambição toda acabou tendo essa guerra que afetou muitos países, inclusive o Brasil, que eu vi também. Isso. Mas isso acontece até hoje? Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China acontece até hoje? Acontece. Sim. Acontece até hoje. Começou com a posse do Donald Trump, né, com algumas medidas que ele começou a tomar e persiste até hoje. Beleza. E é algo que pode atingir o mundo, por quê? Porque são as duas maiores economias do mundo. E como o Lívia falou aí agora, esses dois países, essas duas potências mundiais econômicas, eles querem manter a sua hegemonia. O que é manter a hegemonia? Hegemonia quer dizer o seu poder. Ou seja, cada um quer mostrar aí quem é que tem mais poder. Poder econômico, poder de domínio sobre o globo terrestre. Domínio sobre os outros países. Então, de certa forma, eles começam a proteger o seu mercado. Quando eu começo a aumentar a tarifa de um imposto, né, de produto, na verdade, que vem de fora para o meu país, eu estou favorecendo o quê? O meu país. Estou fazendo com que as pessoas do meu país comprem produtos que são fabricados naquele país e não produtos que vêm de fora, porque eu pego e taxo esse produto para ele se tornar mais caro. E a China fez a mesma coisa, não foi? Não foi só os Estados Unidos que fez isso. A China também, não sei se vocês viram na pesquisa, a China também aumentou a tarifa sobre o imposto de alguns produtos, tarifa de imposto, que vem de fora, que vem dos Estados Unidos para lá. Vocês viram isso? Eu vi, ela tarifou principalmente a soja, que era o que mais os Estados Unidos exportavam para a China. Para a China. Então, eles meio que é uma briguinha assim de adolescente, né? O tempo inteiro. Para ver quem é que tem mais poder, quem é que tem mais birra, na verdade. Você vai fazer isso aqui com o meu produto que está indo para aí, então vou fazer isso aqui também com o produto que está vindo para aqui. Então, fica nesse joguinho de adolescente entre um e outro. Eu terminei o tema 1 de vocês. Vocês lembram se eu terminei o tema 1? O tema 1 termina nessa parte aqui de globalização e exclusão social. Não é? Terminou. Pronto. Nós vimos que a globalização é um processo um fenômeno que atinge o mundo inteiro e não existe apenas do ponto de vista econômico. Existe uma troca muito grande hoje em dia de fluxos de pessoas, serviços, mercadorias, capitais, que está em constante movimentação. E a gente viu que isso ocorre por quê? Porque nos últimos anos houve uma melhora significativa nos meios de comunicação, nos transportes. Então, meio que a globalização ela propaga essa ideia de que o tempo ele foi encurtado e as distâncias também foram encurtadas. Por quê? Porque com o melhoramento dos meios dos transportes e também da comunicação, a gente consegue se interligar no mundo de forma muito mais rápida, ágil e eficaz. Então, eu consigo também viajar de forma mais rápida, porque os meios de transporte também houveram um desenvolvimento significativo. Não é isso que a gente viu no tema 1? Mas a gente viu também que a globalização, ela meio que propaga a exclusão social, porque nem todo mundo tem acesso aos aparatos tecnológicos da globalização. Nem todo mundo tem meios de se comunicar de forma rápida e eficiente com as pessoas, nem todo mundo tem acesso a uma internet, né? Nem todo mundo tem acesso a uma educação de qualidade, a uma moradia e etc. Então, por mais que a globalização ela veio para melhorar, para ampliar essa forma que a gente se comunica, se interage com as pessoas do nosso país e com o mundo, de certa forma ela também meio que promove uma exclusão social. Ela demarca muito essa questão de pobreza e riqueza, né? De quem detém poder e quem não detém poder.
econômico, né, político e etc. E a gente viu também que uma das marcas dessa globalização são as empresas transnacionais, que estão espalhadas pelo mundo inteiro, né, com as suas filiais. Elas são chamadas de transnacionais por quê? Porque a sua produção transcende, vai além do seu espaço nacional, né? Elas estão espalhadas, mas que cada uma delas possui uma sede administrativa no seu país de origem. Vimos também que a maior parte dessas empresas transnacionais pertencem a países desenvolvidos, ou seja, países centrais, países poderosos, né, que têm muito poder de influência global. E a gente viu que a maior parte da riqueza dessas empresas, que muitas vezes chega a ser até maior do que a economia de um país, vai para o seu país de origem, né? Para a sede administrativa delas. Beleza, a gente viu tudo isso. Aí vamos começar o tema 2. Mas antes de começar o tema 2, eu quero que vocês peguem um livro. Aí vão naquela parte do SFB Plus. Salvo engano, é a página 424. Peguem aí o livro. É isso mesmo. Unidade 2, globalização, página 424 do livro de vocês. Nós vamos responder. Nós vamos fazer o seguinte. Cada aula que eu terminar, que eu concluir, vocês vão fazer meio que um teste, certo? Uma avaliação, para saber se vocês compreenderam ou não, se fixaram ou não o conteúdo. Aí nós vamos responder essas questões, porque todas elas são objetivas, são fáceis de a gente... Fáceis não, digamos, rápidas, de serem resolvidas. Mas eu também considero fácil, mas vocês vão considerar fácil. Vamos lá. Pode, professor? Página 424. Quando vocês pegarem aí o livro, me avise, viu? Pra gente começar. Tem 3 questõezinhas só. Onde tem tema 1, globalização econômica, 424. E aí, todo mundo já pegou o livro? Abriu na 424? Tá pego. Pronto, 424. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver uma pessoa. Lara. Lara tá aí? Tá me ouvindo? Por favor, Lara, leia esse texto aí, esse fragmento textual da questão 1, para a gente responder a questão. Tá bom. Fala-se, por exemplo, em a aldeia global para fazer crer que a difusão instantânea das notícias realmente informa as pessoas. A partir desse mito e do encurtamento das distâncias para aqueles que realmente podem viajar, também se difunde a noção de tempo e espaço contraído. É como se o mundo se houvesse tornado para todos do alcance da mão. Vixe, Maria, que barulho. Vocês conseguem perceber as críticas que existem dentro desse texto? Tem crítica aí em relação à globalização. Quais são essas críticas? Espera, eu tava bebendo água. Na primeira frase já tem uma crítica. Porque ele vai dizer que nós vivemos numa aldeia global, ou seja, onde como se todo mundo vivesse numa espécie de um território só, digamos, onde todo mundo tem acesso, oportunidade das mesmas coisas. Então ele vai dizer assim, que como se todo mundo tivesse realmente se informando de forma rápida, eficiente, mas não, isso não acontece para todo mundo. Nós não vivemos na aldeia global como a globalização prega. Nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas, tem acesso à viagem. Ele até vai fazer outra crítica aqui na frente, onde vai dizer o seguinte, que para aqueles que realmente podem viajar, a globalização ela vai ser uma coisa boa, positiva para aqueles que realmente conseguem viajar. Ou seja, nem todo mundo tem condições financeiras de estar viajando, de estar conhecendo outros países, seja até para, sei lá, atividades comerciais, nem todo mundo tem condições. Então, o texto é bem crítico. Aí diz o seguinte, a globalização pode ser analisada por diversos pontos de vista. Ela pode ser vista, analisada por diversos pontos de vista. Por quê? Letra A, porque é um processo recente, iniciado no século XXI, ou seja, no nosso século atual, que a gente está vivendo agora, que fortalece a integração entre os países industrializados. E aí, correto ou falso? Falso. Acho que não. Nas grandes navegações. Falso, né? Primeiro que ela começou nas grandes navegações, lá nos séculos XV e XVI. E se fosse falar de uma globalização contemporânea, mais recente, teria começado no final do século XX, e não no início do século XXI, o século que a gente está agora. Aí vamos para B, letra B. Letra B diz assim, apresenta a face, por quê? Por que ela tem diversos pontos de vista? Por quê? Apresenta... Opa! Só travando. Opa!
Pronto, letra B. Pessoal, olha o áudio aí de vocês. Apresenta a face do progresso em setores como a comunicação e transportes e, ao mesmo tempo, acentua as desigualdades no mundo. Correto ou falso? Eu acho que é a B. Letra B, né? Diz o seguinte, a globalização pode ser vista de diversos pontos de vista, certo? Por quê? B, apresenta a face do progresso em setores como, realmente houve progresso nos setores de comunicação e transporte, beleza. E, ao mesmo tempo, acentua, ou seja, aumenta, dá enfoque às desigualdades no mundo. Certo ou errado, a B? Certo. Certíssima, né? Tem alguém aí com áudio terrível. Não sei quem é. Vamos lá. Letra C. Por que a C está errada? Eu já vi que a B está certa. Letra C. Tem em sua essência, a busca por incluir todos os países, na chamada aldeia global, em que os países teriam as mesmas oportunidades. Certo ou errado? Errado. Agora, por que ela está errada? Por que a letra C está errada? Porque nem todos os pais são, tipo, têm as mesmas oportunidades, como está dizendo aí. Exatamente. Tipo, como o IT, subdesenvolvidos, comparando com os desenvolvidos, por exemplo. Isso. A letra D, realiza, por quê? Porque ela realiza progresso no setor da indústria, que apresenta uma ampla diversidade de áreas para serem estudadas. É por isso que a globalização ela tem diversos pontos de vista. É só por causa do setor da indústria? Não. Não. Essa resposta ela não está completamente errada, se vocês não perceberam isso aí. Não está completamente errada. Realmente, com a globalização, está havendo sim progresso no setor da indústria. Mas não é só por causa disso que vai caracterizar o que é a globalização, né? Esses diversos pontos de vista que ela propaga. Então, não é só isso. Por isso que a dela não é a resposta correta, porque não é só isso. Aí a letra E, para terminar, aumentou. Por quê? Porque a globalização aumentou os níveis de igualdade. Repare que é só uma questão de interpretação de texto, essa questão. Ela aumentou os níveis de igualdade social nos diversos cantos do mundo, direcionando o mundo para uma cidadania universal. E aí, vocês acham que é correto ou falso? Errado, porque aumentou a desigualdade. Aumentou a desigualdade, não a igualdade. Perfeito. Então, vocês já mataram a questão. Resposta certa, número 1, letra B. B de bola. B de bola. Aí vamos para o número 2. Bezinho. Número 2 tem um texto, mas em forma de imagem, onde tem www. Dá para entender o que com esse www? Que a internet, tipo assim, site. Comunicação entre as pessoas, trocando informações, beleza. Aí vamos lá. A globalização trouxe consigo a noção de mais velocidade, ao se transmitir informações por entre os diversos meios atuais. Ou seja, ela meio que facilitou, né, tornou mais veloz a nossa troca de informações. A imagem está mais próxima de retratar o quê? O que é que a imagem está retratando? Quer saber a questão? Olha aí, letra A, ela está retratando a poluição por meio dos resíduos descartados de forma errada? Não. Não, nada a ver. B de bola. A internet, ela está mostrando, está retratando a internet como um meio rápido de enviar e receber dados? Sim. Eu acho que tá certo. Também. Tá certo. Vamos ver as outras. C, letra C. A desigualdade tecnológica entre os continentes e os países, ela está mostrando isso? Não, acho não. que é a B. Não, ela só faz, tipo... Só... Na verdade, dá a entender que todo mundo tem acesso a isso, né? Porque tem o www, tá envolvendo o globo todinho, não tá? Tá vendo? Então, tipo, ela não tá mostrando quem tem mais acesso, quem tem menos acesso, quem tem recurso a isso, quem não tem recurso. Né? Tá vendo? Então, não tá mostrando isso. Letra D. Ela tá retratando o congestionamento dos servidores das redes de ensino virtual. Não, nada a ver. Bem fumo isso aí, bem fumo. Aí a letra E, o combate à pirataria mundial por meio da internet e do rádio, é isso? Essa não. superou. Nada a ver também, se superou, exatamente. Então, a resposta correta da questão número 2 é a letra B. B de bola. B de bola. Aí vamos para o número 3. O número 3 tem aí uma fachadazinha da OMC. Não sei se vocês vão lembrar da última aula. A OMC é a Organização Mundial do Comércio. A OMC foi criada no ano de 1995 e ela, até hoje em dia, atua criando regras,
acordos entre os países, entre as empresas, para promover uma troca comercial cada vez mais ampla e rápida e melhor para os países. Para isso, ela tenta, meio que de certa forma, reduzir ou eliminar tarifas alfandegárias sobre os produtos, para que essa troca comercial entre os países, entre as empresas, se torne mais prática, rápida, né? E que as pessoas, que ambos saiam ganhando. Se eu vou comprar um produto com imposto reduzido, eu vou ganhar com isso, porque eu vou comprar um produto mais barato, mais em conta. Não é isso? Então, vamos lá. A questão é sobre a OMC. Eu já vi que tem aqui dizendo que é a OMC, então é sobre a OMC. Aí, vamos lá. O mercado global tem como desafio aglutinar, juntar. Aglutinar seria tipo juntar, agregar. O mercado global tem como desafio juntar, agregar os diversos países e realizar as transações comerciais de forma mais harmônica possível. Nesse contexto, a Organização Mundial do Comércio, OMC, tem a função de... A questão quer saber qual é a função da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Letra A, ela fiscalizar e avaliar as ações nas bolsas de valores na América, Ásia e Europa. Correto ou errado? Eita, errado. Porque... Errado. Errado, né? Tipo, em nenhum momento eu falei que o OMC fazia isso. E por que fazer só da América, da Ásia e da Europa, se na verdade o OMC é um organismo multilateral que se envolve todos os países do mundo, que fazem parte da ONU? É verdade. Então, tipo, se Como ela já disse, a Organização Mundial. Exatamente. É. Então, Então, professora, se dissesse o mundo todo aqui, poderia estar certo, né? O mundo todo... Mas, na verdade, ela não trata disso. Tipo, a OMC não lida de bolsa de valores. Tipo, não se refere a assuntos relacionados à bolsa de valores. Aí já é uma outra instituição, né? Não é mais ela. Ela trata do comércio apenas, por isso que ela é chamada de OMC. B, intervir, olha aí, olha B. Intervir militarmente em áreas que se recusem a participar da organização. Não. Não. Nada a ver, não tem esse papel. É. C, proteger as economias emergentes, países em desenvolvimento. Proteger os países em desenvolvimento, tornando o comércio mais competitivo. Sim. Mas como é que ela vai proteger fazendo isso? Não vai só piorar, não? Não, ela melhoraria para os países emergentes. Mas e os que não são O emergentes? emergente é qual? Emergentes são os países em desenvolvimento. Não. Os emergentes são os países em desenvolvimento. Tipo, eles nem são subdesenvolvidos, muito pobres, com precárias condições de vida, nem são desenvolvidos, ricos. Tá vendo? Os emergentes seriam países intermediários, que têm um poder de economia intermediário, né, que está crescendo em seu nível econômico. Tipo Brasil, Argentina, Chile, México, Rússia, China, que mais? Os tigres asiáticos que eu já falei, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hong Kong, esses países ou cidades. Então, vamos lá. A letra C vai dizer o seguinte, ela protege as economias emergentes. Mas pare e pense, se é uma organização internacional, por que ela vai proteger apenas os países emergentes? Ela não atua em prol de todos os países? Seja emergente, seja subdesenvolvido, seja desenvolvido? Então, por que ela iria apenas proteger esses países emergentes? Ela seria contraditória. Ela seria contraditória conforme as regras dela mesma, porque ela luta, ela está em prol de todos os países. Então, não tem como ser a letra C. Ela não favorece apenas um grupo de países X, Y, Z. Aí, letra D. Defender o princípio do liberalismo econômico. Professora, eu não sei o que é liberalismo econômico. Vamos lá. Liberalismo econômico seria uma forma mais ágil, mais rápida. Seria... Deixa eu melhorar essa explicação. Liberalismo econômico seria uma espécie de... O mercado internacional... ele não ter tantas regras para burlar a economia. Melhorar de novo, peraí. O liberalismo econômico seria se reduzir ou se eliminar algumas tarifas alfandegárias sobre os produtos, facilitar a forma como os países comercializam, para que eles consigam comercializar, trocar mercadorias cada vez mais. Isso seria o livre comércio. Sem a intervenção do Estado, por exemplo, sem muita regra que freasse o comércio entre os países, isso seria o liberalismo econômico. Sem muitas regras. Que defender que o Estado não deveria intervir na economia. Mais ou menos isso. Que o próprio mercado criasse suas regras, né? Sem essa figura aí restritiva do Estado. Aí vamos lá. O que a OMC faz? É que a letra D está dizendo.
defender o princípio do liberalismo econômico, mas olha o resto da frase, o que é que vai dizer? Tarifando quer dizer o quê? Colocando um imposto, Botando taxa. isso, tarifando, colocando uma taxa sobre as importações, sobre os produtos que são Não comprados. entendi. Qual o sentido, então? Se não é... Não, Se eu você acho que é explicou errada. que o liberalismo não é ao contrário, Exatamente. Porque essa questão, Errado essa porque questão veio para confundir vocês. tá. é Ela porque veio, busca tirar as taxas dos países, as dos tarifas produtos. alfandegárias para que eles comecem a comercializar de forma mais livre. Né? Então, tá ao contrário aqui essa letra D, ela veio para confundir vocês. Aí, letra E, resposta correta, já que a gente já falou que A, B, C e D tá errado. A E diz o seguinte, a OMC, ela luta, né? Ela tem a função de atuar como árbitro, né? Árbitro, tipo, decidir Não é nas juiz, não? disputas, decisão. O juiz não tem poder de decisão, né? Não é o poder dele. Então, ela, de certa forma. Então, ela atua como árbitro nas disputas comerciais entre os países membros que fazem parte do OMC. O que é que vocês acham? Consegue entender porque a E está certa ou ainda fica uma coisa meio confusa na cabeça? Ó, tá dizendo Tá que meio confuso, sim, na minha confuso. cabeça. Tá. Ó, tá dizendo o seguinte, essa não atua em prol de todos os países que fazem parte, ou seja, todos os países membros. Ela atua, seja ele um país pobre, um país emergente de economia intermediária ou um país rico. Ela atua em prol de todos. Aí a questão diz, a organização atua como árbitro, tipo, decidindo nas disputas comerciais entre os países membros. Então, se houver alguma disputa comercial, por exemplo, entre China e Estados Unidos, que é o que está acontecendo agora, comercial, e esses dois países fazem parte do OMC, o que é que ela faz? Qual é o papel dela? Decidir, né, um meio de resolver esse problema, esse litígio entre eles dois. Esse é o papel dela. Ela não atua apenas criando regras internacionais, ela também meio que resolve problemas que acontecem entre os países que fazem parte dela. O papel dela é esse, entendeu? Então, se um país está entrando em conflito com o outro, por motivos comerciais, tudo que for em relação ao comércio, ela pode interferir. Mas ela não vai interferir, como a questão B vai dizer que ela vai interferir militarmente. Não, ela não tem isso, ela não tem esse poder. Mas ela pode criar algumas regras, ela pode criar uma forma de fazer com que os países se resolvam, que entre num consenso, tá entendendo? Se faz parte do OMC, então ela pode fazer isso. Ela atua realmente como um árbitro. Um árbitro, o que é que faz um árbitro? Em uma partida de futebol, uma partida de vôlei, o que é que faz o árbitro? Apita. Ele apita. Ele tem poder de decisão. É exatamente isso que o OMC faz, mas tudo em relação ao comércio. Então, se eu tenho aqui em campo, sei lá, 5 times, e esses 5 times estão rivalizando entre si, o que é que o árbitro vai fazer? Ele precisa encontrar o quê? Um meio para resolver essa confusão toda, né, entre esses 5 times, para ver quem é que vai, para ver quem é que vai, como é que eu posso dizer? Como distribuir melhor o poder entre eles, né, para que todos saiam ganhando. Então, esse é o papel dela. Por isso que ela é um árbitro das decisões comerciais, nessas disputas comerciais. Mas, é claro, se você fizer parte da OMC, tem que fazer parte. Deu para entender? Ainda está confuso. Deu sim. Deu. Entendemos. Pronto. Então, agora a gente vai para o tema 2. Pode abrir no livro de vocês na tema 2. Tema 2 é sobre globalização em outra perspectiva. A gente viu na perspectiva econômica até agora. Agora a gente vai estudar a globalização numa perspectiva cultural. Vou passar aqui para frente. Globalização cultural. A gente viu que a globalização não acontece apenas do ponto de vista econômico, e sim cultural, político, social, né? Atinge o mundo em vários aspectos. E a globalização cultural não seria diferente. O que seria essa globalização cultural? Alguém sabe dizer? Eu acho que eu sei. Tipo, é um país que produz muitas séries e filmes, tá ligado? Começa a ser assistido por vários países. Acho que é tipo isso. Então, quer dizer que na globalização cultural, na perspectiva cultural da globalização, alguns países têm um certo predomínio em relação aos outros, um certo poder em relação aos outros, dissemina Sim. mais rápido sua cultura. Uhum. Tipo, a gente aqui no Brasil é muito acostumado a assistir série americana. Isso. E isso não é uma coisa só brasileira, né? Isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, porque a gente sabe que a maior indústria cinematográfica do mundo é Hollywood, né? Então, tipo, a maior parte dos filmes famosões que a gente tem foram produzidos lá nos Estados Unidos e são disseminados pelo mundo inteiro. Então, se a gente parar para pensar,
a globalização cultural, na globalização cultural, existe o predomínio de certos valores de certos países. Por quê? Porque como esses países desenvolvidos, que são mais ricos, né, eles têm um poder, eles têm um certo poder tecnológico maior, né, mais eficaz, então eles conseguem transmitir mais valores, hábitos, costumes das suas culturas. De certa forma, isso passa a chegar nas casas do mundo inteiro. É claro, de quem tem condições de assistir aquilo, de ver aquilo, que tem um aparelho para ver aquilo ali e tudo mais. Estou falando de quem tem condições. Mas, de certa forma, os países desenvolvidos eles têm um certo predomínio. E esse predomínio, eles disseminam para o mundo inteiro. Então, se eu perguntar o que é essa globalização cultural, vocês vão me dizer. É um processo de intensificação de trocas culturais entre as pessoas do mundo inteiro. Beleza. Mas com o predomínio de certos países em relação a outros. É o que está dizendo aqui nesse esqueminha aqui, nesse mapa mental. Olha o que é que diz aqui. A globalização cultural, ela é propagada pelo quê? O que é a globalização cultural? Ela é a intensificação, né, das trocas culturais entre as pessoas do mundo inteiro. Então, hoje em dia, ficou muito mais fácil eu conhecer a cultura de vários outros países sem ir até lá. Eu não preciso necessariamente ir até o país para conhecer a cultura do país. Porque através da internet, do recurso da internet, por exemplo, eu consigo conhecer. Baixando um filme, ou baixando uma série, ou escutando músicas, ou sei lá, ou aprendendo a língua daquele país. Tem aplicativo especificamente para isso, para você aprender línguas diferentes. Ou então, sei lá, eu baixei o Google Earth, que é o Google Terra, e eu vou começar a ver, né, imagens daquele outro país, ver como é que as pessoas se organizam socialmente, como são as casas. Eu vou conhecer, de certa forma, a cultura das outras pessoas. E isso tudo é propagado pelo quê? Por esse encurtamento das distâncias e do tempo que a própria globalização passa para a gente, através das inovações tecnológicas. Então, vamos lá. Então, a globalização cultural é um processo de intensificação das trocas culturais entre as pessoas do mundo inteiro. Mas, como o Dudu já falou aí, existe um certo predomínio de uns países sobre outros. Então, ó, por isso que tem dizendo aqui, ó, predomínio de alguns valores sobre outros. Valores de quem, professora? Dos países centrais, dos desenvolvidos. Os países mais ricos, eles conseguem predominar sobre outros países, exercer mais influência cultural, né? Eles conseguem disseminar, propagar, espalhar a sua cultura de forma muito mais rápida. Então, ó, esses países, eles vão ser o quê? Vão ser centros da economia mundial, né? Os países que são desenvolvidos, eles são centros da economia mundial. São países que detêm um poder econômico muito forte. E esse poder econômico deles é atraído por quem? Atraído não, como é que eu posso dizer? É difundido de que forma? Pelas suas empresas. Empresas de vários setores. A gente vai ver que vai haver uma ligação muito forte da globalização cultural com a globalização econômica, que vocês estavam vendo no primeiro tema. Qual é essa relação que existe entre a cultura e a economia? Através das empresas. Alguém sabe me dizer? De que forma a globalização econômica se choca com a globalização cultural? Eu acho que na troca de culturas também há a economia, tipo, para pagar para assistir, sei lá, alguma série. Isso, por isso mesmo. Olha, de certa forma, se você parar para pensar, algumas empresas, essas empresas transnacionais dos países mais desenvolvidos, elas têm um poder muito forte de fazer com que a gente, que está aqui no Brasil, num país emergente, como é que eu posso dizer? Adquira hábitos, valores de uma sociedade de consumo. Hoje em dia, o Brasil, vocês são incentivados diariamente a comprar coisas que vocês não necessitam. A gente vai ver isso nesse tema. A publicidade faz com que você compre coisas que você não precisa, mas botou na sua cabeça, através de diversas propagandas, que você precisa comprar isso. Oi, Dudu. Falou? Quer falar? Tipo a Netflix, Tipo a que é dos Netflix. Estados Unidos. Sim. Um bom exemplo dessa globalização cultural. Ou seja, esse exemplo dos centros de poder, né? Os Estados Unidos é um centro de poder cultural. Não só econômico, mas cultural. E as empresas desse país, através do seu poder, né, do seu avanço tecnológico, ela consegue disseminar para o mundo modelos de vida. Tipo, o que é um modelo bom de vida? Um modelo bom de vida seria um modelo de vida americano. Todo mundo sonha com a vida do norte-americano, do estadunidense. Porque A vida americana não é tão boa assim, não, só para te avisar. não, a gente sabe disso, mas, enfim, é o que é propagado para as pessoas no mundo. Aí, enfim, então, essas grandes empresas, elas propagam a ideia de que
pelo poder que elas têm, né? De que certo modelo de vida é mais ideal, né? Certa forma, sei lá, a língua que você deveria aprender deveria ser essa, porque o mundo inteiro aprende essa língua. A moeda mais utilizada é essa daqui. Por quê? Porque o país que tem a maior economia do mundo adota essa moeda, então todo mundo deveria utilizar. Existe um poder de influência cultural muito forte. E geralmente são as empresas, as grandes corporações que propagam esse ideal para a gente. Eles têm um poder de influência muito forte. Então é por isso que eu digo que a cultura ela é imbricada, ela é integrada com a economia, através dessas empresas e dessas corporações que são globais. Falta menos de um minuto para acabar nossa aula. Quando acabar, a gente